Alô mundo. Alô mundo, olha eu aqui. E aí, meu povo, como vocês estão? Fala pra mim aí, pô. Galera, estão curtindo nossos vídeos? Deixa seu joinha aí, se inscreve no nosso canal, compartilha com seus amigos. Vai também nas plataformas de áudio. Essa resenha aqui, vai lá. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music. Todas as nossas conversas estão lá também nas plataformas de áudio. Você também ainda não segue Samba Pra Vida nas redes sociais, segue lá Samba Pra Vida, @Samba Pra Vida, Facebook, Instagram, tem muito conteúdo bacana para vocês lá, hein? Todas as segundas-feiras tem a dica do vinil. O vinil trouxe uns discos legais esse mês de fevereiro, esse mês de março também tem uns discos bem bacana, então curtam lá. Também tem as nossas dicas de livro, literatura é muito importante, pessoal. Tem os livros muito legais lá, tem as nossas dicas de documentários também, passeando um pouco pela história do samba. Vamos ver, pessoal. E também tem as nossas curiosidades. Você que tem alguma curiosidade sobre o samba, às vezes aparece lá para tirar um pouco dessas dúvidas. Uma que foi muito legal foi a construção do Memorial da América Latina, que foi feita lá no Largo da Banana, na Barra Funda. E ali era uma grande concentração de sambistas, salve, salve, geral do filme. Galera, e hoje aqui eu trouxe, além de um excelente músico, um excelente cantor, um excepcional professor que vem se mostrando aí para nossa galera. O cara que fez muito sucesso, mas muito sucesso nos anos 90. Era o cabelo mais estiloso daquela galera. É uma voz suave, uma voz tranquila, que despontou nas mãos de Leandro Learte, no disco do seu grupo. E hoje, com muita honra, muito prazer no Samba Pra Vida, no nosso quadro Alô Mundo, eu trago o Wilsinho Malícia. Boa tarde, meu parceiro. Que honra, bom dia, boa noite, né? Que honra estar aqui no seu programa. Alô Mundo. Obrigado pelo convite. E já de antemão, só por essa apresentação que você fez aí, eu já percebi que tem muita cultura, muita coisa boa, interessante aí no seu programa, cara. Parabéns, viu? Pela iniciativa. Obrigado pelo convite. Pô, Wilsinho, obrigado, cara. Eu acho que nosso papel esse ano de 2020 foi um ano muito cruel para a música, para as artes no sentido geral, né? Então, a gente trazer um pouco dessa nossa cultura, não deixar que ela seja esquecida, porque uma das grandes dificuldades minhas, até para construir, para a gente poder construir esse quadro de curiosidades, é encontrar a história. É muito pouco escrita a nossa história, principalmente, sobretudo a história do samba. É muito pouco escrito. Ela é muito, muito cantada, ela é muito falada, mas alguns determinados pontos que a gente encontra na cultura de forma geral, é muito difícil a gente encontrar para o samba. Então, acho que esse resgate da nossa cultura é uma parte muito importante. Verdade, verdade. Existe, assim, se você procurar a fundo, tem algumas coisas. Inclusive, eu estou até um livro aqui que você falou disso, rapaz. Eu tenho um livro aqui chamado História da música Popular Brasileira. Tá aqui, é um livro que eu super indico para a galera, tá? Ele tem uma parte aqui, eu não lembro qual parte que é, ó, é um livro de um grande autor chamado Jairo Severiano, uma história da música popular brasileira, das origens à modernidade. É muito legal, super indico para vocês aí que gostam de literatura, que gostam de ler. Aqui nesse livro, ele fala ali do início de como o samba começou, né, na época da tia Ciata, que ela vem de lá da Bahia para o Rio de Janeiro, montou as suas rodas de samba, que até então era muito discriminada no Brasil. Quem mexia com samba, com batuque, era considerado marginal e tudo mais. E na época tinha aquela cultura da capoeira, que até então a capoeira fazia parte da cultura do Brasil, então não tinha problema, né? Então, eu lembro de um trecho muito bacana, onde que, quando estava fazendo as batucadas, na época lá da tia Ciata, e eles deixavam já uma salinha bem pertinho ali, preparada para que, se a polícia aparecesse, eles iam lá, pegavam os instrumentos da capoeira e falavam, não, a gente está jogando capoeira e tal, tipo, dava essas disfarçadas, assim, né, até então. Então, tem umas histórias muito legais. Depois vem falando um pouco de como foram aparecendo os grandes compositores, como Cartola, conta a história de Cartola.
Só que, porém, depois disso, ali, acho que dos anos 80 para cá, a gente realmente tem isso que você disse, não tem muita coisa escrita, não. Tem algumas coisas por aí, mas não são conteúdos tão divulgados assim. Eu acho que a gente precisa registrar mais, realmente, desses anos 80 para cá, eu acho que falta bastante coisa aí para ser resgatada e para ser documentada também. Exatamente. Por uma das entrevistas que eu vi do gênio, que eu classifico como gênio Leandro Learte, ele fala daqueles grupos lá da década de 90, lá do qual você fez parte, que já vamos falar um pouquinho sobre a Malícia, ele catalogou mais de 100 grupos em que os integrantes estão assim. E grupos que tocaram em rádio, fizeram aparições em TV, não foram só grupos que tocaram, tinham um grupo na sua quebrada e faziam um pagode, mas grupos de expressão, que tiveram algum tipo de expressão. Catalogou mais de 100 grupos que simplesmente as pessoas se tornaram totalmente anônimas. Uns viraram motoristas de Uber, não discriminando qualquer profissão, logicamente, todas as profissões, sim. mas que relegaram a música, abandonaram a música porque aquilo já não conseguia mais fazer a parte da subsistência dele. É complicado mesmo, né? Porque, na verdade, o samba, a música, ela é um sonho para as pessoas, né? E quando você vive um sonho e você vê aquilo acabando, como acabou para muita gente, é complicado, cara. Se você não tem a cabeça no lugar, você fica frustrado, fica magoado, não quero mais saber disso. Você acaba se enfraquecendo, né? Perdendo as forças para continuar, para lutar, né? E a maioria das pessoas que permaneceram assim nesse caminho, embora não da maneira que era antigamente, porque assim a galera dos anos 90, a gente tem que ser franca dizer que praticamente nenhum tá mais, né? Vivendo da maneira que era antes, né? O mundo foi girando, apareceram coisas novas que eu acho bem legal também, né? Mas não é como era antes. Mas alguns ainda sobrevivem da música, mas essas pessoas que sobrevivem, esses artistas que sobrevivem da música, no caso do Pagode 90, são pessoas que tiveram uma ascensão muito forte, né? que tiveram muita grana, que se estruturaram, né? que fizeram uma história realmente muito consolidada. Embora muitos tinham uma... Assim, o que aconteceu muitos anos 90 também, que eu acho que fez com que isso acontecesse, foi a falta do preparo psicológico desses artistas, cara. Isso aí não adianta, porque é uma pura realidade. Muitas pessoas não estavam preparadas para o sucesso. Eu mesmo não estava. Né? Não posso chegar aqui e falar que eu estava, porque eu não estava, porque eu era um moleque de 17 anos, de repente eu estava na frente do Gugu Liberato, lá na televisão, na época, em todas as rádios, tocando a música em primeiro lugar. Então, você deslumbra mesmo. E você acaba achando que aquilo nunca vai acabar. Então, se você não tem uma pessoa, um empresário, uma pessoa que chegue e fale para você, cara, é assim, é dessa forma, toma cuidado, não é para sempre que está isso aí, e fique martelando, porque não adianta só falar uma vez, porque a molecada é terrível, né? Ainda mais se você ali, sucesso, estourado, é difícil, cara. Você se manter estruturado, ter uma estrutura e falar assim, não, eu preciso pensar lá na frente, e tal. Ali no momento você quer ver o hoje. Principalmente assim, as pessoas como eu, no caso, que veio da periferia, que sempre fui de família humilde e tudo mais, nunca tinha visto grana, essas coisas todas, sucesso. Então você deslumbra, você quer aproveitar, você quer ver aquele momento, né? E você não pensa no amanhã. Então, eu acho que um dos grandes fatores assim que eu acho que contribuiu para que acontecesse o que aconteceu com o Samba 90 foi essa falta de estrutura, psicológica, a falta de um orientador, de um mediador de carreira, pensando profissionalmente em carreira mesmo, né? Acho que ficou muito ali uma coisa muito rasa, vivendo só o momento e tudo mais, vivendo muito da parte musical e esquecendo um pouco da parte administrativa, não só administrativa da carreira, como a parte administrativa da própria vida, pensando no ser humano ali em si. Exatamente. Eu acho que uma analogia que a gente pode fazer, que se aplica muito, acho que se aplica muito no nosso universo do samba, a analogia fazer com o futebol. E naquela mesma década de 90,
foi quando começaram a se despontar os grandes salários dos jogadores. Antes os próprios jogadores dizem que antes não ganhavam metade, ganhavam um centésimo do que essa galera de hoje ganha. Mas foi justamente ali nos anos 90 que começou a despontar essa ruptura financeira mesmo, em que sou São Paulino, um dado do Tele Santana que ele fala que ele obrigava os seus jogadores a comprar casas, investir em imóveis, não sair gastando. Quando o cara chegava com um carro diferente, ele fazia vender. Não foi um nem dois jogadores, não. A gente pode pegar em números. E um outro relato bastante interessante é o do Carlos Alberto, que jogou aqui em São Paulo, jogou Corinthians, Fluminense, que ele fala que ele entrou no Maracanã, num Flamengo e Fluminense, ganhando R$ 800, e no outro dia acordou ganhando 80 mil. Então, não tem como para um cara que vem de origem pobre, que vem do nada, sai do lixo, vamos colocar entre aspas, sai do lixo ao luxo no estalar de dedos. Então, não tem como não se deslumbrar, não tem como não se desestabilizar psicologicamente se você não tem preparo para isso. Exatamente. E ninguém prepara. É difícil, né, cara? É difícil. É bem difícil. É complicado. Mas eu acho que eu penso nisso, eu acho que aconteceu isso, assim, né? Eu acho que isso foi um dos grandes motivos. Sem falar também de alguns empresários também, que não tiveram a cabeça no lugar também, que só visaram dinheiro, né? Vou fazer um trabalho com vocês, mas não tinha aquele trabalho pensando em carreira também. Né? Porque eu acho que o cara mais importante ali para cuidar dessa parte administrativa de carreira era o empresário. E para você ter um empresário honesto, principalmente na década de 90, era muito difícil, cara. Era muito difícil, né? O cara visava só o bolso mesmo. Não estou falando todos, não estou generalizando não, tá, gente? Eu estou falando uma realidade que todo mundo sabe. Então, era raro ter um empresário que, quando tinha o bom com coração para fazer, ele não tinha a estabilidade psicológica e também não era um bom administrador. Ele, não, vamos fazer acontecer tudo, mas errava, né, nos caminhos, tomava decisões erradas. E todas essas coisas, elas vão vão minando ali a carreira do artista. Chega uma hora que o cara não está fazendo sucesso, mas o sucesso não é eterno. Né? E o artista, ele está lá deslumbrado. Ele não, na verdade, o correto mesmo seria o artista mesmo se trabalhar com a música, né? Pegar um empresário bom, falar, pode deixar comigo, eu vou cuidar da sua carreira, eu quero que você vá estudar. Nem essas recomendações tinha, cara. Como você falou do Tele aí, que falava, você vai comprar uma casa. O empresário do pagodeiro, o que ele tinha que ter falado na época, ao meu ver? Cara, deixa comigo aqui, você vai estudar. Você vai estudar música, você vai estudar canto, você vai fazer uma aula de dança, você vai ler mais, você vai saber um pouco sobre a história da música, sobre o que é, sobre o que acontece. Você vai pegar alguns exemplos de pessoas que deram errado na carreira, para você não errar, para você saber como funciona, colocar essas demandas de atividades para que essa pessoa se inteirasse e criasse uma certa bagagem para não errar, para falar assim, porque o erro está ali, né? Então a pessoa fala, poxa, acho que se eu for por esse caminho, aqui o cara errou, acho que eu vou fazer dessa forma e tal. E o empresário ali, tomando conta da carreira, fazendo direito, fazendo de coração, mas também fazendo profissional, indo buscar também um curso de administração para saber como lidar com isso. Então faltou todo esse preparo. Eu acho que não só por parte do artista, como por parte de produtores, parte de empresários também, que tomavam conta da carreira desses artistas. E logo depois chegou o lance da pirataria, as gravadoras pararam de investir, então aconteceu muita coisa. Foi louco o negócio, cara. Mas foi uma época que, sem dúvida, acho que está ali entre as principais épocas do samba, porque tanto que hoje, mais do que qualquer pós-noventista, acho que essa década de 2020
estão sendo relidas tantas músicas da década de 90. Sim, agora vamos falar das partes boas também, né? A gente não pode só falar das Exato. partes negativas, né? Eu acho que ali, Wilson, acho que foi o último grande elo de ligação com a cultura do samba propriamente dita. Sim. Porque é interessante a gente ver, porque muito se fala, porque os anos 90, o samba dos anos 90 é que virou o pagode. O pagode é aquela galera dos anos 90. Não, pô, para mim é tudo samba. Mas eu acho que foi o último ponto de ligação com a história do samba em si, sabe por quê? Porque mesmo com os instrumentos mais eletrônicos, bateria, baixo, piano, sopro, que vinham com as bandas, com os grupos, se relia muito mais sobre africanidade, sobre religiosidade, sobre as tradições de um local. A gente se via muito enraizado isso, mesmo dos discos dos pacodes românticos. A gente pode pegar os discos do Malícia tem isso, o disco do Negritude nem se fala, o disco do Arte Popular tem isso, Catinguelê. Era um resgate muito maior da essência que era o samba. Eu acho que foi o último grande movimento e talvez acho que por isso que fez tanto barulho. Sim. Mas hoje. Com certeza. Porque assim, só um detalhe, que entra muito na história que vocês tinham sem saber que tinham, que a galera de hoje não, que eu acho que a galera meio que se afastou, que é esse lance do repertório cultural. Sim. Tinha muita identidade em tudo isso, né? Os anos 90 era uma galera que já tinha os seus ídolos também, né? E eu acho que a vantagem que a gente teve também foi ter fundo de quintal, Zeca Pagodinho, que era super raiz, que eram e são ainda, né? Mas alguns já se foram, mas foram super raiz, né? A gente vinha daquela lança da percussão na cara, do cavaquinho, do violão de 7 cordas, das letras que eram muito mais poéticas ainda do que os anos 90, mais complexas, né? E a gente, por ser novo, veio colocando a nova cara, foram aparecendo, como você disse, aí os novos instrumentos. Eu acho que essa distinção de samba e pagode existe assim na questão do instrumental, né? De como, eu acho muito raso. Começou a aparecer coisa, eu acho raso. Eu acho que eu penso assim, é um samba com novos elementos, como você falou, né? Piano, pintor, baixo, novas introduções, pensamentos mais modernos, né? Eu acho que foi isso, a introdução do saxofone, não que o saxofone não estava lá, porque o saxofone está desde a época do Pixinguinha no samba, né? Mas de forma diferente, pensar uma forma um pouco mais europeia, com coisas um pouco mais jazzísticas. Os tecladistas foram estudar, quando o cara você pega aí grandes nomes como J. Moraes, Fernando Merlino, ou outra rapaziada também que toca, que gravou muito. Os caras têm a linguagem jazzística total. E foram colocando esses elementos no pagode. E foi isso que foi dando uma nova cara e uma cara super bonita, né, pro samba. E, que nem, por exemplo, você pega aquele CD do Malícia que o Learte produziu, o primeiro, que é o Pagode Cafuné, lá tem Calango. O Leandro sempre foi um cara muito, muito engajado nessas paradas culturais aqui, né? Isso aí ele não tem que falar. E se você pegar lá, tem uma música chamada Meu Mal Foi Te Querer, que é uma batida de calango. Eu nem conhecia, eu conheci na hora lá, ele falando da história da parada. Então, a gente realmente buscava essas questões aí culturais, muito mais. E isso fazia com que essa miscigenação das culturas antigas com o pagode criasse uma identidade muito forte junto da batucada, junto com cada músico que tocou e principalmente junto do vocalista que colocava a cara na parada toda, né? Então, essas vantagens que a gente teve na época, né? Sim. E assim, as gravadoras começaram, o pessoal começou a ver as coisas acontecer, aquele estilo de pagode rolando, falando de músicas românticas, de coisas do cotidiano que acontecia na vida das pessoas. Poxa, isso aí já aconteceu comigo, que está tocando essa música, me identifico muito com essa música, cara, não quero ouvir isso. E isso foi pegando todo mundo de uma forma que a grande mídia, na época que eram as gravadoras, os caras pensaram rápido, não que nada, vamos investir nisso aí, que isso aí está dando certo. Foi quando pegaram os grupos,
colocaram para tocar na rádio, televisão e tudo mais, deu aquele boom que deu, né? Exato. Não que o que veio depois seja ruim ou seja pior. Não, são linguagens diferentes, apenas isso, só para Sim. contextualizar. Adoro Jeito Moleque. Na época eu não gostava, eu tinha muito preconceito com Jeito Moleque. Só que se hoje eu tô com um boné aqui trocando uma ideia contigo, foi porque o Jeito Moleque trouxe o boné pro samba. Foi. Você entendeu? A linguagem dos lererê, pô, a explosão que foi os lererê do Thiaguinho e do Billy, principalmente, Thiaguinho, Rodriguinho e Billy, principalmente esses três compositores, porra, é magnífico. Cerveja de garrafa da galera lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, também é É válido, super válido, cara, válido. porque querendo ou não quer, às vezes a gente se depara com essa galera aí do tradicional, né, cara, que quer ficar defendendo a bandeira, só que não está defendendo a bandeira, assim, defender a bandeira dos anos 90, criticando o que veio depois. Eu não acho legal isso, cara. Uma vez eu fui no programa de televisão, eu não vou citar nomes aqui, mas eu estava com uma rapaziada dos anos 90, e estava esse debate, não, porque a gente tem que resgatar o que é nosso. Meu, como assim o que é nosso? O sol nasceu para todos, cara. Entendeu? Se caiu, se não está mais hoje, é por conta de quê? Por conta dos próprias pessoas que estavam envolvidas na parada, que não tiveram condições, que não seguraram a onda. Eu errei, um monte de gente errou. Né? Claro que também a gente teve esse lance que eu te falei, da pirataria, do novo chegando, né? Da, 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 da questão da internet vindo com força. E a galera dos anos 90, nem todo mundo conseguiu acompanhar esse raciocínio aí. E a rapaziada de agora chegou chegando, velho. Entendeu? Os caras estão aí, os caras estão super Exato. engajados, porque também tem aquela questão cultural da galera vir da gente vir de uma época que não tinha computador, a gente tem que se ajustar isso. Essa galera que está agora, eles já nasceram com isso, velho. Então foi muito mais fácil para eles estar no meio, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tá? Nessa onda de futura. A gente não acompanhou isso. Eu acho E que. aí os caras Eu vieram na acho. frente, né? A gente ficou dependente daquela questão das gravadoras, né? E demoramos um pouco para pensar de como a gente pode dar continuidade no nosso trabalho sem depender disso. Né? Foi quando deu uma estabilizada, o samba deu aquela baita caída, e essa rapaziada chegando depois. Uma linguagem diferente, com conteúdos diferentes, como você falou do Thiaguinho. Bom, o Thiaguinho é um cara que, velho, assim, na época, eu nunca tive esse preconceito todo, tá? Mas eu tenho as minhas preferências, os meus gostos musicais em vários outros gêneros, não só no samba, né? Mas no pagode eu curto mais coisas antes do Malícia. Né? 90 eu canto porque no meu pagode, porque é a minha onda, não tem jeito. Se eu não cantar 90, não tem jeito. Então você vai no pagode do Sil e o Sil canta Malícia e canta Arte Popular, canta Exalta Samba, canta Catiguelê, e algumas coisas dos 2000 também, dos anos 2000. Né? Porque a gente tem que agradar a galera. Só que a minha onda mesmo, se você pegar uns vídeos meus aí das minhas redes sociais, é tudo coisa mais antiga, mais para trás mesmo, assim, sambas de Marquinhos Satã, de só parecer preconceito, essa onda. Né? Só que a gente também tem que valorizar quem está correndo atrás, quem está buscando e quem está conquistando sucesso. Né? Na época eu não curtia muito assim, mas o Thiaguinho, no caso, eu conheci o Thiaguinho num samba de roda uma vez que a gente foi fazer, que eu estava fazendo com o Fabinho, que era Sem Compromisso, com uma rapaziadinha assim, tipo lá do B mesmo, assim, ele apareceu no pagode super tímido, ele nem era do Exalta. Aí ele sentou, ficou com o microfone na frente, assim, ele nem cantou, cara, de tão tímido que ele era. Aí depois ele já tinha ido para aquela onda da Globo lá e tal, né, do Fama, né, era um negócio assim. O Fama. Fama e tal, ele já tinha ido lá, eu falei, é um menino do Fama aí. Aí ele sentou, mas ele não cantou, não sei nem se ele lembra disso, foi lá em Santa Topé. Depois ele entrou no Exalta, arrebentou, porque se fosse ele, velho, o Exalta também não tinha seguido mais, porque o moleque arrebentou, chegou lá com pano pra caramba com o Rodriguinho. O Rodriguinho também é outro cara que eu também admiro muito. E uns tempo atrás, quando eu estava fazendo a parte de direção musical do Arte Popular, fiquei 10 anos lá trabalhando com arte, lá como diretor musical e tudo mais, quando o Leandro não estava. E a gente foi gravar aquele programa lá, Música Boa, que o Thiaguinho apresentava, lembra? Cara, aí ele pegou e veio falar comigo assim, por isso que a gente não pode
julgar, sabe, cara? Sem conhecer, sem ter a empatia, né? E ele pegou e falou, e aí, sim, tudo bem? Eu falei, pô, mano, tudo jóia, e você? Quando eu falei, ele falou, caraca, mano, só de você falar, passa um filme na minha cabeça, começa a lembrar a voz, começa a passar um filme, só de eu falar pro cara. Aí eu peguei e falei, pô, tá vendo, cara? O cara dá maior valor pra parada. Aí depois ele tava, acho que era o Pichote, que tava gravando, que tava cantando uma música. No final da música, ele tava tão plugado, no final da música tinha um acorde assim, que era um sol com sétima maior, e ele virou para mim, eram 3 palcos assim. E eu lá atrás, assim, dos caras, lá atrás, só cuidando da parte musical. Quando tocou aquele acorde, o Pichote finalizando com aquele acorde, ele virou para mim e cantou um pedacinho, usou aquele acorde para cantar um pedacinho de uma música que ele tinha gravado, que nem tocou na rádio, velho. E apontou para mim, eu falei, fiquei maluco com aquilo. Eu falei, caraca, velho, o cara conhece a história. Então, rapaziada que tá aí não tá de bobeira, mano. Os caras sabem, velho. Os caras conhecem. Então tem que dar valor, porque os caras também tá levantando a bandeira da parada. Exatamente, é isso que eu acho, assim, a galera não tá de bobeira. Eu acho que esse grande hiato que teve do final ali do jeito moleque, ali do final do boom do que foi chamado de pagode universitário, o jeito moleque, início da HP, Amizade Verdadeira, nossa, dessa ali comecinho dos anos 2010, vamos colocar depois do Exalta, quando o Thiaguinho e o Péricles saem, até mais ou menos aqui o comecinho de 2020, foi muito porque o samba não soube conversar com a internet. E agora está começando a conversar legal com a Foi internet. o que eu te falei. Foi o que eu te falei. Então se essa galera começando a conversar com a internet, pô, a gente viu recentemente aí o movimento que o samba fez por conta de um cara do Big Brother. Você viu que loucura, bicho? Você entendeu? O samba inteiro, e ali foi gerações e gerações unidas, por um Sim, propósito. Então, acho que essa conversa, o samba aprendendo a conversar com a internet, ele mostra sua força. com certeza. Com certeza. E também, uma coisa que falta também no samba, que faltou também um pouquinho, é a questão da união, de se ajudar, de estender a mão, né? De, rola muito isso, né? Você pega hoje a rapaziada de agora, meus caras tá tudo fechado, cara. Os caras tá tudo fechado, sempre um tá junto com o outro, pelo menos é o que eu vejo às vezes. Eu não acompanho muito, tá? Porque até mesmo minha demanda de trabalho e meus estudos não me permite. Mas eu sempre que eu dou uma passada na internet, eu tô vendo essa rapaziada de agora, os caras tá tudo junto, velho, o tempo todo. Às vezes está lá na casa de Ursinho, com o Muzinho, com o Ferrugem, com mais um menino do Menos é Mais. Né? Os caras estão sempre plugados, sempre juntos, sempre unidos ali, e os caras estão andando juntos, assim, estão crescendo todo mundo junto também, um puxando o outro. Coisa que existe para caramba no sertanejo e que a rapaziada está fazendo agora. Não sei se está fazendo mesmo ou se é só um teatro ali, não sei se é isso, mas você vê os caras juntos o tempo todo. Né? Na época dos anos 90, isso não tinha, cara. Isso não tinha. Por exemplo, o Leandro foi um cara que conseguiu unir muita gente, mas com propósitos com os propósitos dele por exemplo, na época do samba Curo Câncer, que foi um puta lance legal para caramba que ele fez. Então, a galera achou pertinente, era uma puta ideia. Quem não queria estar nessa parada, né? Mas tirando esses movimentos de fazer alguma coisa em prol de alguma instituição ou em prol de alguma causa, não tinha essa aproximação. Até mesmo porque também cada um tinha a sua vivência, cada um tinha a sua correria. Mas essa proximidade mesmo, assim, foi uma coisa que eu acho que faltou um pouco também dos anos 90. Eu acho que faltou um pouco. Eu não digo que faltou união, mas ainda é assim, é tudo muito pulverizado. Porque amigos, a maioria são, lógico, uns são mais amigos com outros do que. Mas, assim, existe a união, existe o carinho, o respeito, a admiração, Ah, sim. existe muito isso, só que é tudo muito. Proximidade não tem. É tudo muito pulverizado, todo mundo muito cada um por si. Isso. E você deu um exemplo muito bem dado. Essa galerinha mais nova, estão todo mundo junto mesmo. Então, quando o Turma do Pagode faz um trabalho assim, muito legal. Quando eles vão lá para o Credit Card Hall gravar o DVD deles,
eles trazem Reinaldo, eles trazem Fundo de Quintal, trazem esse Brandão, mas também estão trazendo lá o Brother Charlie, estão trazendo, agora que eles gravaram o último disco deles, que acho que é Festa no Quintal, se não me engano, tudo bem, enfim, eles trazem Menos é Mais, eles trazem Thier, que o Thier já tem... Os caras estão trazendo quem está na bala. E o Thier é de uma estrada longa também, né? Porque ele veio aparecer muito por conta de composições, mas a estrada dele é bem longa. Baita compositor. Então, a Turma do Pagode vem trazendo essa galera para se aproximar, justamente para se aproximar mesmo. Entendeu? Claro, eles têm que estar na onda, molecada. Entendeu? Exato. Exatamente. Tá vendo que a rapaziada tá dando certo? Você tem que chegar com quem tá. Entendeu? É bem por aí mesmo. E, só que tem ainda tem aqueles que ainda tem essa resistência, né? Exato. De ficar com essa luta por essa causa que eu acho que não vale a pena. Tudo bem, os anos 90 foi a época de ouro, na minha opinião. Outra época para o samba, já em questão de ascensão, como os anos 90, não vai existir, mano. Vai ser muito difícil. Pode até ser que aconteça, mas eu acho muito difícil. Né? Você pega aquela época ali, cara, era os grupos. Não sei, uma vez eu estava conversando com o Learte e ele me falou isso, me deixou bem. Foi até um trabalho que eu estava fazendo para a faculdade, na época, que a gente tinha que apresentar um trabalho e quando chega, aí falou assim, ó, vamos pegar o samba, quem vai pegar o samba para fazer? Aí os caras já olharam para mim da sala, né? Vamos fazer isso sim, vamos. E uns falaram da época do Cartola, outros falaram dos anos 70, outros falaram... Aí eu falei, o Silvio vai falar dos anos 90. Eu falei, pô, claro, né, velho? Eu vivia a parada, tava lá. E fiz uma entrevista com o Learte, gravei. Eu falei, Leandro, eu queria que você fizesse um vídeo para mim, porque eu vou apresentar na faculdade. E lá ele deu um depoimento muito bacana, falando assim do porquê, né, de como era na época, né, os grupos, vendo os instrumentos novos, vendo os vocalistas, cada um com a sua identidade. Meu, você ouvia, o cara podia nem cantar tão bem assim, mas você sabia que era o cara. Né? O estilo de música, aquela textura das gravações de cada grupo era diferente. Né? As roupas, lembra das roupas, das dancinhas? Poxa, meu com aquele cabelão. Eu falei no começo, o cabelo mais estiloso. Tudo isso marcou muito, cara. Muito, muito. E tudo isso ajudou para que o samba chegasse onde ele chegou. Né? Então, porra, velho, eu tenho um puto orgulho de ter feito parte dessa época, viu, bicho? De verdade. Embora a gente não era tão aproximado, não tinha tanta essa aproximação que eu falo com a galera, faltou a parte feminina nesse samba 90, faltou a criança no samba 90, aquele grupo de... Lembra da Toca do Coelho? Faltou uma galera dessa nos anos 90, explodida também, né? Faltou um grupo de meninas, tem tanto grupo de mulher, a gente vê hoje em dia nas internet, não teve um dos anos 90, um grupo feminino. Teve algumas coisas que faltaram, assim, mas mesmo assim, cara, foi a época de ouro mesmo. E hoje você pega aí a rapaziada de grupos que está estourado na mídia social e da internet com as músicas dos anos 90. Como que é o nome do grupo que o menino canta várias dos anos 90? Eles estouraram com as músicas dos anos 90. Menos é Mais. Menos é Mais, Bobo Sereno. Quinteto S.A. também, lá de Santa Catarina. Mas são todos grupos muito bons. Cara, ó, a música do... Quinteto S.A. é muito bom, hein? Sim, os grupos... a maioria dessa rapaziada... Acho que o Bobo Sereno mesmo é um grupo... Os caras... Tá legal o trampo dos caras, admiro pra caramba. E os caras, além deles... serem aquele estilo de partido alto, daquela coisa mais fundo de quintal, né? Aquele samba mais raiz, os caras hoje tocam anos 90 pra caramba. Acho que, inclusive, a música que tá tocando na rádio é uma música que já fez sucesso. E tá tocando na rádio de novo, refazendo sucesso novamente, porém agora com uma nova textura, agora na voz da rapaziada, com a participação da cantora de funk lá do Rio de Janeiro, a da Morena, a Ludmilla, né? Ludmilla, então... Foi teu segredo do jeito que era o jeito moleque. Jeito moleque, isso, Comecinho lá do jeito moleque. Me apaixonar por você. É isso, né? Que é caneta do Thiaguinho. Caneta do Thiaguinho também. Coisa linda. A rapaziada tá demais. E é isso. Vamos agora vamos fechar um pouco aqui a nossa bolhazinha de anos 90. Vamos falar um pouco de Malícia. Cara,
Malícia foi uma indicação do vinil, né? Porque tem a dica do vinil aqui no Samba Pra Vida, nessa página do Instagram. E uma das dicas do vinil foi Pagode Cafuné, porque... E quando ele me falou, quando eu perguntei, mas por que vinil Pagode Cafuné e não o Sétimo Céu? Eu sou conhecedor, hein? Pô, conhece Não o mesmo, Sétimo Céu, segundo esse aí, meu. que foi o que Pô, estourou, né? primeiro O Sétimo beijo, Céu. mas... Isso, aí depois veio Alguém Especial, que tem Anatomia, essa música magnífica. Ele falou, cara, mas esse aqui foi quando o Wilsinho gravou, quando o Wilsinho se apresenta como vocalista do Malícia, que já era uma voz totalmente diferente, que era uma voz mais, não vou dizer mais tímida, mas uma voz mais suave do que vinha da galera. É a primeira música gravada do Pezinho. Sim, Bonança. E a produção do Learte. Esse disco tem todos os ingredientes Para fazer noventistas. sucesso, né? Foi muito bom. Então, eu falei, caramba, pode crer, cara. Porque aquele disco foi um marco, acho que foi um marco para a sua vida enquanto ser humano e enquanto músico também, Ah, com né? certeza, cara. E assim, embora eu nunca tive criando, na época, expectativas para fazer sucesso, sempre fui aquele cara bem desencanado com essas coisas, né? Eu não, era uma coisa muito distante da minha realidade, sucesso. Por isso eu nem pensava. Eu era o cara que aprendeu a tocar violão e começou a tocar com um monte de grupo da Zona Leste, depois da Zona Norte, e não cantava. Sabia que eu cantava bem, mas não cantava, era sempre aquele cara super tímido e tal. Foi quando o meu cunhado, que é compositor, Demian Fachin, ex-cunhado, né? Demian Fachin me convidou para tocar no Malícia. Eu tocava num grupo super top aqui da Zona Leste, chamado Mi Menor, que era um grupo meu, o cara do cavaquinho era um monstro, o cara que cantava era monstro, todo mundo era monstro. Na época que eu tocava, a gente abriu o show deles no Terra Brasil. Então, mas essa época que eu tocava com esses moleques era antes dessa fase que você está falando aí. Era na época que era cavaco, violão, timba, pandeiro e tamborim e repique de mão. E assim, vozes, abrindo vozes, meu, uma coisa de louco, assim. E meu cunhado me chamava para tocar no Malícia. Tem uma rapaziada aí que vai gravar um disco e tal, e os caras estão me chamando para tocar um cavaco, eu queria levar você para tocar violão também, tudo mais. Ah, meu, aí eu falei, vamos ouvir o disco dos caras. Aí eu ouvi o disco, era um disco que era produzido por esqueci, não sei se foi Joban na época, mas Joban, não lembro quem foi. E eu não curtia muito, né? Eu falei, meu, mas minhas coisas aqui é mais para frente, eu quero mais essas paradas aqui que eu estou vivendo agora e tal. Não, mas os caras vai dar certo, eu depender de qualquer coisa, vamos gravar lá com os caras. E nisso eu peguei e tomei a decisão de gravar e tudo. Foi uma coisa assim que eu fiquei escolhendo ainda, cara, para gravar. Nem queria gravar disco, mano. Olha a cabeça do cara. Eu quero gravar disco nada, eu quero tocar pra caramba. Tá? Eu ficava nessas vibes, sabe? Quero chegar nos lugares e todo mundo ficar olhando para nós, tocando. Eu lembro do show que a gente fez no Caxinguelê, eu ficava atrás do palco vendo a som, velho. Os caras já eram estourados, mas os caras admiravam, assim, sabe? Aí entrei no Malícia, cara. Nem eu falei, eu vou tocar violão, os caras, poxa, velho, você vai ficar com a gente mesmo, né? Os caras pediram para fazer um teste, não, vou fazer um teste com ele. Aí na época mano, os caras têm que fazer teste para tocar comigo e tal, tipo, marrudo pra caramba, humilde pra caramba, né, nossa. Aí fui fazer um ensaio com os caras ficaram malucos, mano, não, mas você vai ficar com a gente, né? Você vai filmar com a gente. Eu falei, não, vamos ver aí, vamos ver o que vai acontecer e tal. E foi quando eu pintou a oportunidade de gravar o disco, eu mandei uma música pro Learte e tal. Ele não curtiu a música. Mas aí ele falou, meu, eu queria saber quem que é esse cara que tá cantando aqui, velho. Aí os caras, não, é o Wilson que tá cantando. Ele vai cantar as músicas do Malícia e tal. E colocou para cantar Bonança e Sempre Vai Haver Amor no disco, cara. E quando eu cantei, nossa, todo mundo começou a falar. E eu, tipo, caramba, será que é tudo isso mesmo? Eu falei, ficou legal, ficou uma voz bonita e tal. E foi aí que aconteceu tudo, bicho. A música começou a tocar na rádio, primeiro lugar, tudo quanto era rádio, e aí as coisas foram acontecendo, deu no que deu. É uma história, ao mesmo tempo que, vamos, teoricamente curta, foi a história do Malícia, dizer assim, em relação aos outros grupos que explodiram tanto quanto Malícia, foi uma carreira curta, mas é uma carreira intensa, é uma né? carreira marcante.
é intenso, cara. Porque você sai do pagode cafuné, você entra no Sétimo Céu, cara. É sucesso. Ali, pelo menos, acho que são 14 faixas, acredito, se eu não me engano. 13 faixas. Pelo menos no 7 foi Pô, tocou sucesso de pra rádio. caramba. Tocou tudo. Foi, meu. O Malícia, eu costumo dizer que é um grupo que não teve muito sucesso quanto os outros os anos 90 tiveram, mas os sucessos que o Malícia teve foi muito intenso, cara. Nem você pega aí Sentinela, ó, as músicas do Malícia toca até hoje. Ontem mesmo estava um parceiro, olha, sim, cantando a música na rádio, estava tocando na rádio lá e eles sempre me marcam. Toda hora tá chegando um vídeo meu, quase todo dia chega vídeo da música do Malícia tocando. Então, cara, você pega uma música que tocou em 94, hoje a gente está em 2021, mano. E a música tá tocando na rádio ainda. Então, para mim, isso é super válido. Claro que eu queria ter muito mais sucesso. Eu tive minhas frustrações de chegar de ter gravado discos maravilhosos e não ter ouvido as músicas tocarem na rádio e tal, né? E que essas músicas tocando na rádio ia fazer com que o grupo fosse para um outro patamar. Né? Aconteceram muitas coisas que atrapalharam aí e fizeram com que a carreira do Maurício fosse uma carreira curta. Mas a gente, graças a Deus, conseguiu aí marcar o cenário dos anos 90. Quando se fala em anos 90, o pessoal fala, não, o Malícia está aí entre a galera, entre os 10 mais aí. Então, foi muito bacana, cara. Foi muito legal. Sem dúvida, a primeira prateleira, Foi. Malícia. Que aí você, como eu falei, você sai do Sétimo Céu, vem para alguém especial, mantém um nível Foi, não, mas altíssimo, cara. especial E foi é nível nível. hard mesmo, assim, do pagode. Foi J. Moraes fazendo arranjo com E, cordas, Rio de Hora fazendo arranjo e tudo mais. E o que eu digo, não só nível musical, mas o nível estético do disco Sim, mesmo, de encarte, design, é nível primeira prateleira mesmo, cara. Não deixar a desejar nenhum disco de não gringo, deixava velho. nada. Nossa, ali era BMG Brasil. Os caras escolhiam a dedo quem ia fazer o trabalho, bicho. Os caras escolhiam a dedo. Assim, eu lembro que quando a gente ia tirar fotos e tudo mais, o pessoal escolhia as roupas, tinha uma pessoa para escolher o figurino, o estilo, o que combina com isso, o que combina com aquilo, como você se posiciona para tirar uma foto. A gente tinha todo esse respaldo aí, cara. Foi muito legal, era bem profissa mesmo. E a gente aqui se sente grato de ter essa história contada aqui, né? Pô, Desse- obrigado. de história contada aqui. É bom que vai ficando registro aí, né? Aí, o legal da internet é isso. O Exato. bom da internet é isso, que a gente vai deixando registrado coisas que até então, antes, não tinha nem como a galera saber. A galera escutava o Malícia e via o Ilcinho lá na televisão e fazia o seu próprio Ilcinho, né? Falava, ele deve ser assim, 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 assado e tal. Não tinha essa proximidade que a internet mostra, né? Exatamente. Que aí você sai, aí não sei se você sai do Malícia ou o Malícia acaba, não vem ao caso. Você fica 10 anos com arte popular, correto? Sim. E você se engaja agora na arte da pedagogia, na arte da magistratura. Cara, como é que é esse lance, cara, de ser professor, agora você ensinar? Uma coisa que até no começo eu estava meio assim, falando até bastante que a galera tem preguiça de estudar, mas eu vejo que a galera de hoje se estuda muito mais. Só que Estuda. Só que falta um detalhe para essa galera. Falta o que a gente tinha ali na década de 90, começo dos anos 2000. A gente tinha a rua. Falta a rua. Falta. É porque agora está tudo muito bater abaixo em teclado, isso, tudo isso. Não tem mais aquela vivência de antigamente. As rodas, tudo, o samba hoje, cara, de verdade, é grana. O cara começou a tocar ali, ele já quer cobrar para. Naquela época, meu, a gente fazia muita coisa por amor. Eu lembro até hoje, que eu lembro eu tocando banjo, cara, e isso aqui do meu dedo, mano, parecia frieira, cheio de corte, assim, e eu fazendo louco, de graça, sem ganhar nada. Aprendendo, pelo aprendizado, né? Pelo amor, por estar fazendo parte daquilo, por ser, sabe, cara, uma fuga para a vida da. Né? Às vezes a gente é de família humilde, passar por situações restritas, e aquilo era uma fuga. A gente, quando estava ali naquele momento, tocando, fazendo aquilo, era uma coisa que a gente esquecia de tudo e vivia para aquilo. A música, ela proporcionava isso. Hoje já não acho que as pessoas vejam a música dessa forma. Acho que as pessoas veem a música já pensando na grana.
pô, vou estudar um pouquinho aqui porque eu preciso trabalhar com isso, preciso ganhar meu dinheiro. E aí essa parte do amor, quando você fala rua, tem muito a ver, é muito ligado uma coisa na outra, né? Quando você faz com amor, você vive mais, Sim, você sente totalmente. mais. Totalmente, totalmente. É assim, eu adoro o Billy SP, cara. Eu sou fãzaço mesmo dele. Eu acho ele uma pessoa que é. Eu faço um curso com o Ivan Morek, ele tem um curso que ele tem um podcast dele que é o Desobediência Produtiva. Uhum. Acho que o Billy é um cara que é totalmente desobediente, porque ele vem lá, já vem de muito tempo, né, de compositor. Pô, a Pequena Princesa é dele, quantos anos que já tem o Pequena Princesa? Monstro. E ele vem se reinventando a cada instante, esse cara. O Billy, eu já percebi que ele é um cara, se eu estiver falando alguma besteira, você me corrige, tá? Aí, eu não conheço o Billy pessoalmente, hein? Eu tô aqui de. Eu conheço ele, mas a gente não, a gente se conhece assim, o respeito é imenso. Porque, pelo que eu percebo, o Billy, ele sempre está engajado nas coisas que estão acontecendo, está muito ligado. A fala dele as letras dele, a fala dele na composição, é tudo coisa que está acontecendo no momento. Você já percebeu isso? Sim, Quando você fala que ele está se reinventando, é por conta disso, né? exato. Aí Pinta você, uma modinha do sertanejo ali, ou pinta uma modinha do funk, ele vai lá, cata aqui, aí e faz a você, onda dele. aí você vê quando ele traz o pagode dele, o nome do disco dele é A Rua é Pura. Rua Pura é o nome do disco dele. Então é por isso que eu falo, Uhum. o que a gente tinha de mais, anos 90, começo dos anos 2000, a galera tem de menos hoje, que é o lance da rua. É o lance Uhum. de vivenciar mesmo aquele negócio. E o que a galera de hoje tem de mais, a gente tinha de menos, que é a parte do estudo, do teórico, A galera hoje, você pega a molecada hoje, aí tá todo mundo tocando guitarra. voando e Você pega os voando. moleques de violão de hoje aí, cara, os moleques tá voando de verdade. Você pega uns caras tocando aí, que você fala, caraca, mano, o moleque tá ali estudando mesmo. Que eu acho super gratificante também, porque a questão do respeito com a música, né? Eu penso isso. Quando eu comecei a estudar, para lecionar, levar mais a sério, foi nessa questão. Pô, a galera vem em casa aí, como a gente está conversando no make-off antes de começar, a galera sempre se aproximou de mim, porque eu sempre fui um cara que fui muito prático pra caramba, né? Eu não tive a oportunidade de estudar teoria no começo da minha carreira, porque eu ganhei o violão com 15 anos, mas meu pai não me colocou na escola para aprender. Então, eu tive que aprender na rua, né, do meu jeito, com as revistinhas Ginga Brasil e tudo mais. Só que aí, graças a Deus, eu tive o dom de ter um ouvido bom, de tirar coisas de Jorge Simas, de Milton Capelucci, de Carlinhos, Sete Cordas, de Djavan pra caramba, escutar outras coisas e conseguir trazer para a minha música essas referências. Isso me deu uma bagagem, a galera sempre foi atrás de mim. Mas aí eu percebi que não era só isso, né, cara? Depois de mais velho, né, a gente percebe que a música é muito ingrata, né, que uma hora você está bem, outra hora você está ruim, e como que a gente pode viver já com uma certa idade, aí já a idade avançando, as coisas super difíceis de acontecer. Para você fazer sucesso hoje, você sabe que tem que ter grana para caramba, para você investir. Tanto é que você pega gente aí que tem grana para caramba, não investe mesmo, porque não vale a pena, cara. É uma coisa muito louca. Hoje, para você tocar na rádio aí, o negócio é sério. Para você fazer sucesso hoje é muito sério, é uma coisa muito séria. Tem que ter muito dinheiro, né? Ou senão você fazer um sucesso na internet, que também tem que ter um investimento, porque a internet já entendeu que para fazer sucesso lá também tem que investir. Você pega aí algumas postagens que você faz aí, por exemplo, eu produzi um trabalho há uns 3 anos atrás, uma nova roupagem de Primeiro Beijo, Sentinela. Eu coloco essa roupagem, eu fui lá no estúdio, super legal, áudio e vídeo, fiz um puta trabalho legal, fiz os arranjos, escrevi tudo, contratei músicos de alto padrão, gravamos o trabalho, estúdio top demais, ficou um puta trampo legal. Quando você posta esse tipo de material, conteúdo na internet, cara, não tem resultado como se você pegar um violão aqui, ó, e tal, e cantar um negócio. É muito louco o negócio. Então, por exemplo, a internet já entendeu que esse conteúdo aqui, cara, na moral, se o cara quiser que vá para frente, ele precisa colocar um dinheirinho aí e precisa investir mais. Claro que também tem os outros caminhos, os contatos, conhecimento e tudo, tal, de você estar sempre persistindo e tal. Então, é muito louco isso aí. Aí você
Aí foi onde eu comecei a estudar, que você falou lá no nosso lá da pedagogia, fui fazer uma licenciatura na faculdade e tal, conheci uma galera super legal, professorado muito bacana também, muito engajado lá, e foi onde eu comecei a estudar e passar esse conhecimento para a galera que está começando agora, e muita gente me procura que já toca há muito tempo, né? E a gente tem essa vontade de ser o ensino malícia, né, cara? Dos anos 90, né? Que a galera quer conhecer. Cara, era uma coisa muito louca no começo da carreira, assim, de profissional como professor, que muita gente vinha, na época que era presencial, a galera vinha para só me conhecer mesmo, cara. Sabe, quando o cara vinha, te pagava, dava um lance da aula e vinha, deixa eu tirar foto com você e tal. Aí conversava, ficava fazendo um monte de perguntas que não tinha nada a ver com aula, velho. Aí depois nunca mais voltava. Que louco. É Então o tem essa lance do onda fã, né? É o lance do do fã. fã. E tem aí também tem aquele aluno que é aquele cara que admira seu trabalho, que sabe que você está fazendo um trabalho sério e vem, fica. E tem aqueles também que vem para estudar mesmo, que é essa safra que você está falando agora, dessa galera de agora, que quer saber do estudo. Muita gente bamba aí, muita gente também que está começando agora, me procura, a gente faz aula, a gente vai até onde essa pessoa quer chegar, depois essa pessoa dá um break. E assim, nas minhas aulas, é uma aula assim, que eu uso muito metodologias ativas, onde você deixa com que o aluno seja protagonista também do seu próprio estudo, né? Não é aquela onda do tradicional, onde o professor detém todo o conhecimento, que ele chega e fala o que você tem que fazer e o aluno fica passivo. Não é nada disso, né? É mais essa questão da modernidade, do novo, né? Do aluno ser protagonista, dele também procurar. Eu chego nos meus alunos e falo, cara, hoje eu estou aqui como seu mediador. Tá? Você também tem que correr atrás da sua parada, porque quando você aprende assim, você correndo atrás, a porcentagem de aprendizado é muito melhor, é muito mais eficaz. Então, hoje é assim, o aluno, procura lá também, vai lá no YouTube, tem um cara lá, o que você acha daquele cara fazendo? Me traga, né? Os acordes aí, esse negócio do desenho do braço aí, vai atrás, tá? Os acordes você tem que pegar esse aqui, E aí o aluno aprende a aprender. Exato. Entendeu? O aluno aprende a Exato. aprender. E quando ele sai da aba do professor, da esfera do contexto aluno-professor, ele sabe andar com as suas próprias pernas. Esse é o meu intuito. O intuito da minha aula é esse. E tem dado super certo. A galera fala, pô, professor, só tenho a agradecer a você, o que eu aprendi. Né? Hoje eu consigo entender, eu consigo decifrar uma rítmica, né? Às vezes um compasso ali tem umas rítmicas diferentes através do conteúdo, da forma com que você me ensinou, eu consigo contar aqui, consigo decifrar, consigo aprender, consigo fazer, consigo tal, consigo já. Então isso para mim é o mais importante. O diagrama é legal, mas esse aprendizado para mim é muito mais importante. Tem dado super certo, né? Com certeza. Na minha época de faculdade, eu sempre fui muito meio nerd. Eu fui bolsista integral na minha faculdade, eu fiz faculdade de comunicação. Uhum. Uma das minhas formas de estudar era montar as colas que eu não usava depois na prova. Sim. Porque eu estava exercitando o conteúdo, né, que eu estava aprendendo durante a aula. Quando eu montava meus resumos, então, pô, eu tinha que exercitar aquele conteúdo. Mesmo que eu depois eu não ia usar aquilo. Sim, porque quando você monta, você tá vivendo aquela parada ali. E você acaba nem usando, porque como você trabalhou, montou aquilo, já foi uma forma de você ter trabalhado, ter mexido com aquela parada. Quando você pintou, você vai lembrar e falar, opa, era aquilo lá e tal. Eu sei que ela está aqui, mas, por exemplo, né? Sei que a colinha está aqui, mas eu não vou usar porque não precisa. Tá fresco, né? Que tá. Isso. Precisei entender aquilo. Eu acho Precisa que entender. eu não gosto quando alguém fala, eu tenho uma de 14 anos aqui, tio, eu preciso decorar. Não, você não tem que decorar, você tem que entender. Entender como Sim. funciona. E eu acho que é um conceito básico para quem é músico, é entender como funcionam essas métricas. O entender o porquê que aquele acorde é numa posição aqui, ó. Sim. E eu acho que a partir desse momento que consegue entender, e você, pelos seus relatos, você falando que você consegue passar esse entendimento, que os seus alunos entendam, é o sucesso garantido, cara. Com certeza, velho. E assim, eu só tenho. Nossa, eu fico muito feliz com os alunos que eu tenho.
eles sempre estão me elogiando e a galera tem visto os trabalhos. Pô, tá tudo sim, o cara, pô, como evoluiu. E você percebe que nem ontem eu estava com um aluno, vou fazer um relato breve aqui, que ele, quando ele, é o Mac, quando ele chegou para fazer aula comigo, ele estava com muita dificuldade na parte rítmica, tá muito cru. Só que é aquele cara que se dedica. É porque eu costumo falar para meus alunos, né? Tem que sempre estar mexendo. O que não pode é fazer, não só na música, como em qualquer outra disciplina. Mas você tem que estar sempre mexendo, cara. Sempre mexendo o caldo ali. Você não pode pegar uma música aqui, tirar uns acordes aqui, aprender na aula ali como que funciona, e depois de 4 dias você fala, tá chegando a aula, deixa eu dar uma mexida lá para apresentar. Não vai rolar, velho. Tem que estar sempre mexendo, nem que seja um pouquinho. E ele é esse cara. Aí ele pegou e, eu sou muito ruim, a percepção é muito zoada. E sempre a queixa dele foi essa. E eu fui fazendo esse trabalho com ele, cara, sem falar que fiz ele esquecer essa parada. Ele achou que nem... professor, eu precisava mexer naquele negócio lá, do meu ouvido, eu escuto a nota, eu não precisava saber e tal. Não, vamos fazendo, vamos estudando aí, cara. Depois a gente vai chegar nisso aí. Só que eu não sabia ele que eu já estava trabalhando. As estratégias que eu estava usando era para isso. Hoje o cara, bicho, ele tá tirando choro na pentagrama, as partituras lá, as bolinhas, as cabeças de nota lá, ele... Eu falando, agora a gente vai aqui, ó. E a gente estudou campo harmônico. Estamos campo harmônico, tetra, o moleque tá no nível hard, assim, teoricamente, e agora o moleque tá tirando choro. Aí eu peguei e falei, ele falou, pô, mano, então, ainda tá ruim ainda meu ouvido e tal. Aí eu peguei e falei, vamos ver então. Aí eu falei, toca essa nota. Tem. Mano, o moleque pegou e tum. É essa? Eu falei, seu ouvido tá ruim pra caramba, hein, mano? E aí eu peguei e falei, faz esse solo. Como que era aquela música do... Você não vai encontrar, lembra disso? Djalma Pires, Samba de Niná. Djalma Pires, aí tem um solinho que todo cavaquinista tem que tocar o solo. Aí eu falei, faz o solo. Cara, ele falou, mano, como eu consegui fazer isso? Eu falei, a partir de hoje meu salário dobrou, tá, mano? Que aí eu sou... Mas as coisas vão acontecendo assim, né? São O negócio do gradativas, salário foi né? brincadeira. São gradativas os aprendizados, ensinamentos, e resta um pouco de paciência também, é uma coisa que eu vejo, que eu já conversei com algumas pessoas aqui, que é a questão do imediatismo na música, de fazer sucesso por fazer. Eu acho que o aprendizado também tem isso, o aprendizado também requer um pouco de paciência, de calma, não quer aprender de uma hora para outra, você não vai aprender absolutamente nada em qualquer assunto. Com certeza. Uma hora a conta vai chegar. Você pode até estar fazendo ali na hora. Você pode ver, tem muita galera na música aí desse jeito, né? Que você escuta aí, né? Que começou ontem e já está gravando CD, por conta também da tecnologia, que está tudo muito mais fácil, não precisa nem cantar afinado, porque o mesa lá já vai lá e já ajeita tudo, vai no Melodyne, vai no autotune, já afina a voz do cara, deixa o próprio cara se engana, né? E, não, tá legal, vamos aí, vamos investir e tal, e a música tá tocando na rádio. Vai chegar uma hora que a conta vai chegar, na hora do cara fazer um trabalho ao vivo, na hora de, né? Então, não é assim, né? Claro que tem algumas pessoas que têm essa oportunidade e não quer perder, né? Tem tudo isso também, né? É difícil julgar esse tipo de coisa. Mas isso que você disse é muito pertinente, de ir aos poucos, né? Ir amadurecendo aos poucos e pegando essa bagagem de forma mais internalizadora, para que quando você fazer a parada, você faça com verdade. Exatamente. E o senhor, o papo está maneiríssimo, maneiríssimo, mas a gente está se encaminhando já para os nossos momentos finais aqui. Aqui no Samba para a Vida, a gente divide os nossos momentos finais em 3 partes. Primeira parte, uma das nossas premissas, que a gente até conversou, de as pessoas serem conectadas, das pessoas serem amigas, né, uns dos outros, uma das premissas é a conexão de pessoas, é sermos ponte na vida das pessoas, não ser muros. Então, nesse contexto, a gente pede para que o nosso convidado indique uma pessoa que ele vai ser a ponte, para que venha trocar essa ideia com a gente. O que o Ursinho indica? Para entrevistar vocês? Para você Para que entrevistar? a gente vai trocar ideia. Cara, eu indico um cara que também tem uma cabeça muito boa. Ele é um baita compositor, canta muito bem,
E foi um cara que eu fui essa ponte para ele cantar, para ele fazer sucesso. O nome desse cara é Cecel Muniz. Show de bola, o grande Tá? Cecel. Cecel, ele sempre, quando ele me vê, esse dia a gente foi fazer um samba, foi o último o penúltimo que eu fui fazer agora, e foi um pagodinho do Cecel, churrasquinho do Cecel. Mano, esse cara ficava, tô falando pra você, velho. Ele tinha tomado já uns querosene. Se não fosse esse cara, eu não cantava, mano. Se não fosse... Ele falou. Aí você percebe o carinho da pessoa. Ele sempre me falou isso, né? Você percebe o carinho da pessoa. E depois ele me mostrou esse trabalho que quando ele era... fez um trabalho no Remix Samba, e regravaram músicas do Malice, e todo mundo falava, nossa, que tal? E você canta igual o Bela, e ele ficava chateado porque ele começou por conta da minha voz e tal, né? E ele é um cara branquinho, do olho azul, cara, mas você não sabe a raiz que tem ali, bicho. Então, e é um puta cara inteligente, um baita compositor, hoje tá com a música com um pique novo, e mais, não sei qual que é o outro vocalista do momento. Vitinho, que tá tocando. Regravou sem perceber. Que é dele e tal, e é um puta cara humilde, gente boa, tem uma fala muito bacana, super inteligente, compositor de vários axés, lembra daquela época dos axés também? Compositor, e eu acho que é o Cecel, vou indicar o Cecel para vocês, e eu vou te passar o contato dele. Show de bola, então a gente vai trocar essa ideia com o Cecel Muniz, grande sucesso, Cecel Muniz. Segundo momento, Wilsinho Malícia, qual o recado que você daria para o mundo? Cara, empatia. Se colocar no lugar do próximo. Acho que quando o mundo começar a pensar dessa forma, a gente vai viver coisas maravilhosas, coisas surpreendentes, a gente vai se entender mais. Empatia, esse é o meu recado. Empatia, sempre tem que ter empatia, colocar no lugar do outro. Por fim, não tão menos importante, os meus agradecimentos, Wilsinho, você disponibilizar um tempo na agenda. Eu sei que para todo mundo, acho que a maior prova ainda mais esses tempos de pandemia que a gente viveu, essa loucura frenética da nossa vida, né, sobretudo na nossa vida paulistana, você doar o seu tempo para alguém, acho que é uma das maiores provas de solidariedade. Então, você vir aqui, doar o seu tempo para a gente, para trocar essa ideia, para trazer essas experiências que você viveu, as suas experiências de vida, os seus entendimentos de vida, é de uma valia muito grande para a gente. Não tenha dúvidas disso. Você me remete, assim como o Thiaguinho te falou, que você remete ao passado dele, à história dele, você também me remete. Quando eu falo que eu tinha o Sétimo Céu e tinha alguém especial em casa. O Pagode Cafona eu não tinha, vim conhecer depois. Mas eu tinha o seu disco, você com a sua boininha preta lá no Sétimo Céu. Eu me remete a essa minha história, essa minha vivência, esse meu gosto pelo samba. Isso está intrinsecamente ligado à sua voz, à sua forma de cantar. Quando eu falo que você tem uma voz suave, não quer dizer que você não tem uma voz forte. A suavidade da sua voz enquanto cantor é a sua força. E isso se traduz quando você fala. Então, eu não tenho dúvidas de que seus alunos, além de se tornarem músicos melhores, saem pessoas melhores das suas aulas. Então, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Obrigado pelas palavras, pelo elogiado. Confesso que fiquei muito surpreso com a qualidade da entrevista, com esse trabalho que você vem fazendo, uma pessoa super inteligente, perguntas bem pertinentes. E, com certeza, quem estiver acompanhando o seu trabalho vai ficar mais engajado, vai aprender bastante coisa, não só com a fala de quem você entrevista, como também a sua fala. Parabéns por esse trabalho que você está desenvolvendo aí. Tá bom? Que Deus te abençoe. E muito obrigado aí por admirar meu trabalho, pelo respeito, pelo carinho. Sempre. O respeito temos que ter acima de qualquer coisa. Pessoal, gostaram aí do Papo com o Wilsinho? Porra, foi uma honra pra gente aqui em Samba pra Vida. Então, deixa aí seu comentário, fala o que você achou. Porra, põe o sucesso do Malice que vocês gostam aí, pô. Vamos mandar pra gente, o Wilsinho vai ver depois pra mim esses comentários de vocês e vamos lá, galera. Muito obrigado, até a próxima. Alô, mundo, olha eu aqui! Alô, mundo!